Imagine que você está folheando um manuscrito antigo e encontra um relato que descreve em detalhes a origem do universo. O mais surpreendente: esse texto foi escrito milhares de anos antes da invenção dos telescópios, antes de qualquer teoria científica moderna. Mesmo assim, ele parece se alinhar com descobertas feitas apenas nas últimas décadas. Isso seria apenas coincidência? Ou uma evidência de que esse relato carrega um conhecimento que vai além da compreensão humana? Muitos acreditam que fé e ciência são inimigas. Mas, e se estivermos enxergando isso pelo ângulo errado? E se, no lugar de contradizer a Bíblia, a própria ciência estiver, na verdade, confirmando alguns de seus pontos mais importantes? No vídeo de hoje, vamos explorar 7 descobertas científicas impressionantes, que se conectam diretamente ao relato da criação em Gênesis. E a última delas pode mudar completamente sua percepção sobre Deus e o universo. Se você acha que já conhece essa história, prepare-se, há detalhes que você nunca ouviu antes. O universo teve um começo. A ciência confirma Gênesis. Agora, vamos ao primeiro ponto, e ele começa com uma das maiores reviravoltas da história da ciência. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Durante séculos, os cientistas acreditaram que o universo era eterno, uma existência infinita, sem começo nem fim. Afinal, se o cosmos sempre existiu, não haveria necessidade de uma criação. Essa ideia parecia conveniente para aqueles que queriam excluir Deus da equação. Mas então algo inesperado aconteceu. Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble fez uma descoberta que mudaria tudo. As galáxias estavam se afastando umas das outras. Isso significava que, se voltássemos no tempo, todas estariam convergindo para um único ponto. Essa constatação levou à formulação da teoria do Big Bang, a ideia de que o universo teve um início. Agora pare e pense, por que essa descoberta foi tão incômoda para muitos cientistas? Porque um começo implica uma causa. Se o tempo, a matéria e o espaço surgiram em um instante específico no passado, algo, ou alguém, deve ter causado isso. Isso levanta uma pergunta inevitável: o que existia antes do universo? A resposta da Bíblia para esta questão é: um Criador, atemporal, imaterial e infinito. Mas essa é apenas a primeira peça desse quebra-cabeça. O que vem a seguir pode ser ainda mais impressionante. Haja luz. O primeiro evento cósmico. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Se você perguntasse a um cientista hoje qual foi o primeiro grande evento do universo, ele provavelmente responderia: a liberação da luz. Mas como um texto escrito há mais de 3.000 anos, poderia começar a criação, exatamente com esse evento? Vamos voltar para o início. Nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo era uma massa extremamente quente e densa, uma espécie de sopa de partículas onde a luz ainda não podia se propagar. Somente quando a temperatura caiu e os átomos começaram a se formar, a luz finalmente se libertou e viajou pelo espaço. Esse momento crucial é chamado de Era da Recombinação, e sua assinatura está registrada na radiação cósmica de fundo, uma espécie de rastro da primeira luz do cosmos. Essa radiação foi detectada pelos cientistas nos anos 1960. Agora vamos refletir um pouco. Se você tivesse que descrever a criação do universo sem nenhum conhecimento científico, começaria com a luz? Muitos mitos antigos falam de deuses nascendo do caos, batalhas cósmicas e mundos surgindo de partes de divindades. Mas Gênesis começa com um detalhe extremamente preciso. Primeiro, houve luz. Isso é apenas coincidência? Ou é um sinal de que essa narrativa veio de uma fonte muito além da capacidade humana? Mas há algo ainda mais intrigante no relato da criação. A separação das águas, um detalhe cientificamente preciso. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Se você já ouviu essa passagem, pode ter se perguntado: o que significa essa separação entre águas? Durante muito tempo, críticos da Bíblia argumentaram que esse versículo não fazia sentido científico. Mas as descobertas sobre a formação da Terra mudaram essa visão. No passado, nosso planeta não se parecia em nada com o que vemos hoje. No início, a Terra estava coberta por uma atmosfera densa, cheia de vapor d'água e gases vulcânicos.
Com o passar do tempo, conforme o planeta resfriava, a água começou a se separar, formando dois domínios distintos, os oceanos abaixo e a atmosfera acima. Isso significa que, num sentido literal, houve uma separação das águas, exatamente como Gênesis descreve. Então pense nisso. Um texto antigo, escrito em um contexto sem nenhum conhecimento científico, descreve um evento essencial na história da Terra, de uma forma surpreendentemente precisa. Isso é uma coincidência? Mas se isso já é impressionante, o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. A terra seca surge antes da vida, como a Bíblia acertou. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. Imagine a Terra primitiva, um mundo coberto por oceanos, sem continentes, sem terra firme. Agora, imagine um evento colossal acontecendo abaixo da superfície, mas que mudaria o planeta para sempre. Os cientistas acreditam que, nos primórdios da Terra, a atividade vulcânica e o movimento das placas tectônicas criaram as primeiras massas de terra, elevando porções do solo acima dos oceanos. Esse processo formou os continentes e permitiu que os primeiros ecossistemas terrestres começassem a se desenvolver. O detalhe intrigante: a Bíblia descreve que esse evento ocorreu antes do surgimento da vida terrestre. Agora, vamos pensar nisso. Se Moisés estivesse apenas inventando essa história, sem qualquer conhecimento científico, ele poderia facilmente ter colocado os animais surgindo primeiro, e a terra seca aparecendo depois. Mas Gênesis apresenta uma sequência lógica. Primeiro a terra emerge, depois a vida começa a se espalhar. E não é somente isso. O texto bíblico menciona que a vegetação surgiu antes dos animais. E isso faz todo sentido. Os fósseis mostram que as plantas foram as primeiras a ocupar o ambiente terrestre, preparando o solo e a atmosfera para formas de vida mais complexas. Agora fica a pergunta que não dá para ignorar: como um relato tão antigo poderia descrever, com tanta precisão, uma sequência tão específica e lógica da formação da Terra? Se você achou isso impressionante, espere até ouvir o que vem a seguir. O Sol, a Lua e as estrelas. Um erro ou uma revelação surpreendente? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para separar o dia da noite. Aqui está um dos pontos mais controversos do relato da criação. Como o Sol e a Lua só foram criados no quarto dia, se a luz já existia no primeiro? Muitos críticos apontam esse trecho como um erro. Afinal, como poderia haver luz sem o Sol? Mas o que acontece se olharmos para esse evento sob uma perspectiva diferente? Os cientistas explicam que, no início da Terra, sua atmosfera era extremamente densa, repleta de partículas e gases vulcânicos. Isso tornava o céu opaco, impedindo que o Sol e a Lua fossem vistos da superfície. Com o passar do tempo, a atmosfera foi se tornando mais transparente, permitindo que os astros se tornassem visíveis para um observador na Terra. Isso significa que o Sol já existia antes, mas só no quarto dia ele passou a iluminar diretamente a superfície do planeta. Agora, veja como isso é curioso. O verbo hebraico usado em Gênesis 1:16, que foi traduzido como fazer, pode significar tornar visível ou designar uma função, e não necessariamente criar algo do nada. Ou seja, essa passagem pode não estar dizendo que o Sol e a Lua foram criados nesse momento, mas sim que eles passaram a desempenhar um papel visível e regulador no ciclo da Terra. Essa interpretação alinha-se perfeitamente com o que a ciência moderna nos diz sobre a atmosfera primitiva da Terra. Agora, pense nisso. Como um escritor da antiguidade poderia ter descrito um fenômeno tão específico, que só seria compreendido milhares de anos depois? Se isso já parece incrível, o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. A ordem da vida. Gênesis segue o registro fóssil. E disse Deus: encham-se as águas de seres viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Agora chegamos a um ponto que pode surpreender você. Se Gênesis fosse apenas um mito antigo, criado com base em intuições humanas, por que sua sequência de criação apresentaria tantas semelhanças com o que a ciência moderna começou a descobrir bilhões de anos depois? Vamos olhar isso mais de perto. A vida começa nos mares. Os registros fósseis mais antigos confirmam que os primeiros seres vivos foram organismos aquáticos, exatamente como descrito no início do relato bíblico. Peixes e outros organismos marinhos complexos surgem antes dos animais terrestres.
A ciência reconhece que os primeiros animais multicelulares surgiram no oceano. Isso está perfeitamente alinhado com o texto de Gênesis, onde Deus primeiro preenche os mares antes de criar qualquer criatura da terra seca. Os seres humanos aparecem por último. Gênesis termina a criação com o ser humano. Curiosamente, essa também é a posição dos seres humanos na cronologia biológica segundo a ciência, uma das formas de vida mais recentes a surgir. Se o texto bíblico fosse apenas simbólico ou poético, qual seria a probabilidade de sua estrutura narrativa refletir, ainda que em linhas gerais, a mesma ordem que os cientistas só identificaram milênios depois? Isso significa que Gênesis é um livro de ciência? Não exatamente. Mas significa que a sua ordem não é um acaso. Há algo aqui que desafia qualquer explicação baseada apenas em suposições humanas. Agora, se tudo o que vimos até agora parece impressionante, a próxima revelação pode mudar completamente sua visão sobre a origem dessa narrativa. Como Moisés poderia saber disso? Diante de tudo o que vimos até agora, surge uma pergunta inevitável. Se Moisés não tinha telescópios, microscópios ou qualquer conhecimento científico moderno, como ele poderia ter registrado um relato da criação que se alinha tão bem com o que a ciência descobriu? Vamos colocar isso em perspectiva. Na época em que Gênesis foi escrito, as explicações predominantes sobre a origem do mundo eram mitos bizarros e desconexos. No épico babilônico Enuma Elish, o universo nasce do corpo de uma deusa derrotada. Em mitos egípcios, o mundo é formado a partir de lágrimas ou do suor de divindades. Mas Gênesis é diferente. Ele apresenta uma estrutura ordenada, lógica e sem elementos mitológicos exagerados. E mais, a sequência dos eventos da criação coincide com descobertas científicas feitas milhares de anos depois. Então, quais são as explicações possíveis? Foi pura coincidência. Mas considerando a precisão da sequência, essa hipótese parece improvável. Moisés se inspirou em outros mitos. Mas se isso fosse verdade, esperaríamos encontrar em Gênesis os mesmos elementos fantasiosos dos relatos babilônicos e egípcios, o que não acontece. Ele recebeu essa informação de uma fonte superior. Se descartarmos as primeiras hipóteses, só resta uma possibilidade: o relato da criação não veio do conhecimento humano comum. Agora, isso nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante de todas. Se o relato de Gênesis se confirma em tantos aspectos, o que isso nos diz sobre a existência de um Criador? Ao longo deste vídeo, exploramos 7 descobertas científicas que surpreendentemente se alinham com o relato bíblico da criação. O universo teve um começo, exatamente como Gênesis descreve. A luz surgiu antes das estrelas, um detalhe que só foi confirmado pela ciência moderna. A separação das águas reflete com precisão a formação da atmosfera primitiva da Terra. A Terra seca apareceu antes da vida, exatamente como o registro geológico sugere. O Sol e a Lua se tornaram visíveis num ponto específico da história da Terra. A sequência da criação dos seres vivos bate com o que vemos no registro fóssil. Por fim, Moisés, sem qualquer conhecimento científico, registrou tudo isso há mais de 3.000 anos. Agora, isso nos leva a uma última e inevitável questão. Se Gênesis estava certo sobre a criação do universo, será que também está certo sobre a existência de um Criador? A ciência pode explicar como os processos físicos ocorreram, mas ela não responde o porquê. Se o universo teve um início, quem ou o que o iniciou? Se as evidências apontam para uma mente por trás da criação, faz sentido ignorar essa possibilidade? No fim, a resposta está em suas mãos. Mas uma coisa é certa: essa não é apenas uma questão teórica, é uma questão que pode transformar a forma como você enxerga sua própria existência. Agora queremos saber: o que você acha? Você vê essas conexões como coincidência ou evidência? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo. E se você quer continuar explorando questões como essa, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo.